Olá, muito bom dia, sou o doutor Antônio Martins Farias, muito obrigado. Primeiro eu quero agradecer a Deus e a você, meu irmão, minha irmã, que tem dado seu like, seu dislike, faça seus comentários, não esqueça de dar um like, por favor, né? E passe para um amigo, para uma amiga, porque a meta é a gente alcançar mais de 1.000 inscritos no meu canal até o final do ano. Eu quero agradecer aos 480 inscritos, estou muito feliz com isso, você que se inscreveu, aquele que fez um elogio muito feliz para mim, eu estou muito feliz, né, que ele fez um elogio maravilhoso. Eu confesso que eu não quero falar o nome dele, não sei se ele não me autorizou, então, mas ele disse assim, olha, tô assim, entusiasmado, né, pelo elogio que eu recebi de um inscrito, meu novo inscrito, que seria o inscrito de número 480, né? Bom, me disseram essa semana, batendo papo com as pessoas, me disseram que isso a partir de hoje vai ser um hábito, eu dizer que eu sou advogado, né, sou contador, estou aposentado e moro em Santa Cruz de Capibaribe, Pernambuco. E a ideia com esse meu canal é levar, fazer política, ecocultura, falar sobre política, sobre educação, sobre cultura, enfim, levar uma mensagem para todos o povo, né, o mundo inteiro, especialmente para o Brasil, né? Vamos lá, o título hoje do meu vídeo é o seguinte: o governo Lula manda bem. Bom, esse parece que vai chamar a atenção. Não é porque eu quero aparecer, não. Eu quero, porque o título diz o seguinte: o governo Lula, né, chamará aproximadamente 170 mil brasileiros, os trabalhadores que estão com pedidos de aposentadoria, de pensão, de auxílio-doença, né, no INSS, ajuizados ou não, mas que o INSS negou. Qual é o objetivo? É fazer acordo com essas pessoas para diminuir o gasto com juros e com advogados, né, essas coisas todas. Isso é maravilhoso. É maravilhoso o governo reconhecer que o INSS só trabalha contra o trabalhador, né? Para fazer caixa, era costume dos governos negar as necessidades, né? Negar os pedidos para que o governo não gastasse. Então, parabéns ao governo Lula com essa ideia, né, de chamar essas pessoas para fazer acordo. Óbvio que isso tem um valor simbólico maravilhoso. Primeiro, desafoga o poder judiciário. Segundo, faz justiça social, leva paz, leva harmonia para as famílias do Brasil. E segundo, tem uma economia financeira, que segundo a informação no mesmo jornal, né, eu li isso no jornal, acho que foi no jornal o Globo, de mais aproximadamente 225 milhões. É pouco? É, mas é muito importante, né? Muito importante isso. Que seja feito também na área tributária, que o passivo tributário é elevadíssimo, as empresas têm que ser convocadas, chamadas, convidadas para negociar. A Receita Federal tem que deixar de ser um órgão de policialesco, né? A Receita Federal, ela tem por autoridade, sim, a gente reconhece a autoridade da Receita Federal, mas ela tem que ser amiga do contribuinte. Não é tratar o contribuinte como sonegador, como mau caráter, como mal pagador, né? E só toma multa, porque o Estado brasileiro não cumpre com suas obrigações. Portanto, é injusto o Estado querer que o cidadão cumpra. Eu não estou aqui pregando a anarquia, não, mas é que eu quero que a Receita Federal chame, não é dar perdão, não, gente, não estou falando nem perdão, não, chame os contribuintes, os devedores e faça um acordo e parcele, realmente, deixe de ser aquela coisa policialesca, né? Porque a Receita Federal trata o contribuinte como um monstro, essa é a grande verdade. Aliás, todo o Estado brasileiro, né? Quando se trata de tratar o contribuinte, é tratado como lixo, essa é a verdade. Então, essa ideia do presidente Lula, ou do ministro da Previdência, de chamar 170 mil trabalhadores, né, que têm seus pedidos pendentes no INSS para fazer acordo, isso é maravilhoso. E tomara que faça acordo e conceda os benefícios, né? Porque tem muita gente eu sei que tem gente que não tem direito, mas muita gente tem direito à aposentadoria por invalidez, tem muita gente que tem direito a auxílio doença e assim sucessivamente. Mas qual é o problema do INSS? Negar e deixar o povo morrendo de fome. Pelo menos Lula, nesse ponto, Lula está fazendo política social. Então, eu estou muito feliz e espero que isso realmente funcione, vá para frente
que o povo brasileiro seja atendido de forma humana, de forma como realmente manda, como deve ser tratado o brasileiro, né? É fundamental, né, que a Previdência Social tem que encontrar saídas de reduzir as despesas, porque as despesas da Previdência Social são muito altas. Isso é decorrência de quê? De ações judiciais, honorários advocatícios, juros, correção monetária, de pendências judiciais que levam 5, 10 anos. Quando é a decisão em prol vamos dizer assim, do contribuinte ou do segurado, o governo, ao invés de gastar 100, gasta 200. Então, realmente, tirar da justiça os benefícios da Previdência Social é uma justiça social. O paradigma, mas é interessante. Da Previdência Social é fazer justiça social. Que, aliás, a Previdência Social é isso, né? Não pode ser, né? Já que estão buscando diminuir os gastos, né? Para zerar o déficit público, que é a meta do governo, que ele assumiu o compromisso de zerar o déficit, chegar esse ano com déficit, mas já estão trabalhando com a mais de 28 bilhões de reais, né? A gente precisa... O orçamento no Brasil está muito engessado, muito amarrado, muito difícil, né, de se trabalhar. Fica ruim para o governo, né? O orçamento público da União está muito só com despesas obrigatórias, né? Isso é lamentável, né? O orçamento hoje, por exemplo, está no editorial do Estadão, hoje do Estado de São Paulo, de 5/8 de 2024, diz assim: o Brasil tem o seu orçamento cada vez mais comprometido com as despesas obrigatórias. Ou seja, o Brasil não tem mais capacidade de investimento. E o Estado precisa investir em bens, em produtos que gerem outros bens, né? Em infraestrutura, máquinas, equipamentos, né? Melhorar a condição, porque o Brasil precisa investir pelo menos anualmente 20% do PIB e está investindo 16%. Então está uma deficiência, por isso que a economia brasileira não está crescendo. Porque nós crescemos 2,9%, 2%, é muito pouco. O Brasil precisava de crescer anualmente nos 5%. Como nós crescemos na década de 70, né, até o final de 82, quando o México quebrou, né, e houve a crise mundial. A crise do petróleo de 79, a economia brasileira realmente deu uma freada, e de lá para cá não se ajustou mais. Por quê, né, gente? Havia no Brasil, no fim do círculo militar, da ditadura militar, um processo que era: o Brasil não tinha dólares. Da mesma situação que vive a Argentina hoje. Ele não tem dólares para pagar as contas. O Brasil estava numa situação no final de 80, 89, com o início, né, ainda no governo Sarney, toda hora tomando empréstimo ao Banco Mundial, ao FMI, né, o FMI vindo aqui nos fiscalizar nossas contas, impor regras, sacrificar o pobre, né, por causa da inflação. O pobre sofreu demais naquela década, porque tinha a inflação gigantesca e ainda tinha o FMI cortando direitos, cortando, né, despesas para que levasse benefício ao povo. Eu acredito que foi no governo de Fernando Henrique Cardoso que ele resolveu equacionar essa questão da falta de moeda estrangeira para assumir seus compromissos. Fez as reservas cambiais. Hoje o Brasil tem uma reserva cambial em torno de mais de 300, acho quase 400 bilhões de dólares. É muito dinheiro? Maravilhoso. Então, você tem vamos dizer assim, um alicerce, uma reserva para qualquer eventualidade você pagar os seus compromissos durante 1 ano, 2 anos, não sei, imagino, né? E aí nós saímos dessa crise da falta de recursos. Mas nós entramos numa situação pior, que é agora o déficit, a dívida pública. Porque hoje em dia, né, os estados, os municípios e a União estão muito endividados. Nós resolvemos agora, temos que resolver essa questão da dívida. Porque se, por exemplo, a dívida bruta, acho que está em torno de 77% do PIB. Sobra o quê para investimento? Nada, praticamente nada. Ainda tem aquelas receitas... tem a Câmara que leva uma parte com as emendas, né? Então, o que sobra para o investimento? Nada. Então, o Brasil precisa de encontrar uma saída para essa dívida pública. E é uma saída política. Não é o governo Lula sozinho
que vai resolver esse problema. O Lula está a política do governo Lula é política do consumo, de incentivar o consumo. De certa forma, pode até ser bom, mas isso vai trazer mais inflação, vai trazer mais dívida, né? Agora, é uma política que é da sociedade brasileira. Todos os políticos, inclusive da oposição, precisam eu tenho certeza que a equipe, né, o Paulo Guedes, que foi o ministro da Economia lá, sei que não foi muito bom não, mas ele deve ser uma pessoa de muita competência, é um grande empresário, né, dono de uma grande rede de formação de economista, faculdade e tal. Eu respeito, tem gente boa também na direita e tem gente boa, economistas competentes na esquerda e economistas competentes na direita. Essa turma tem que se juntar e resolver esse problema da dívida. Se nós resolvemos lá atrás com o plano cruzado, com o plano real, nós resolvemos o problema das reservas, da dificuldade que o Brasil tinha de pagar seus compromissos internacionais, nós temos que encontrar hoje uma solução para a questão da dívida pública, que é muito grande. Nós precisamos de resolver, por exemplo, os estados, Minas Gerais, se eu não me engano, teve mais um prazo de prorrogação de sua dívida, mas ele não paga a União, o estado de Minas não paga a União desde 2016, ou seja, nós estamos terminando 2024. Então, veja, 8 anos, né, um governo, né, quase um governo, 2 governos que não pagam dívida da União. Isso é muito ruim, porque quem acaba pagando essa conta? O povo. Por quê? Porque não entra o dinheiro, Minas Gerais não fez a sua parte, não pagou a União não tem como pagar o INSS, pagar o SUS, pagar o professor, pagar o médico para melhorar a condição de vida das pessoas. Então, a questão da dívida pública hoje é um caos, né, que tem que ser resolvida. Não é um problema do governo Lula. Não adianta a gente cobrar somente do Lula. Desculpa, eu estou muito repetitivo, mas é para deixar bem claro, para enfocar bem essa posição. Né? Você vê, né, falta recurso para investimento. Agora, o que é inadmissível, por exemplo, que a despesa para pagar emendas PIX dos deputados, né, e senadores, para enviar dinheiro público jogado no ralo, porque a emenda PIX não identifica, o prefeito gasta do jeito que quiser, não precisa de prestar conta e o deputado não aparece. A sorte que a semana passada o ministro Flávio Dino deu vamos dizer assim, uma liminar proibindo essas falcatruas, tem que ter identificação. Agora, até que isso entre, até a decisão ser publicada no Diário Oficial, 39, 40 bilhões de reais o presidente Lula tem que mandar até por esses dias que quando termina o prazo para poder, né, por causa das eleições municipais. Então não é justo que os deputados levem mais dinheiro para distribuir para os seus amigos sem nenhum critério, sem nem princípio da isonomia, sem o princípio da publicidade, sem o princípio da impessoalidade, né? Tudo rasgando o artigo 37 da Constituição, seja maior do que o governo destina para investimento. Veja como temos coisas erradas a resolver no Brasil. Isso é culpa de um governo só? Não, é governo de todo, é um compromisso e uma culpa de toda a sociedade que não cobra. Né? Hoje tem um artigo no jornal Globo que é muito interessante. O jornalista, que eu esqueço o nome dele, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Não acho não. Não vou achar, vai demorar. Então, ele diz o seguinte, que devia ter uma fórmula na legislação da sociedade intervir no orçamento, seja municipal, estadual ou federal, para pelo menos cobrar a conclusão das obras iniciadas e não terminadas. Porque isso é uma vergonha, né? O que está acontecendo no Brasil é uma vergonha. Os prefeitos, os governadores iniciam obras e não terminam. Elas ficam lá, é eterno lá. Eu cheguei, para você ter uma ideia, em 2015, no dia 15 de outubro de 2015, o 15 ou 16, não sei precisamente isso, tá? De 2015. Já tinha uma quadra esportiva em construção num lugar chamado Jerimum, Vila Jerimum, no município de Taquaritinga do Norte. Hoje, dia 5 de agosto de 2024, essa obra não foi inaugurada. Eles inauguraram, mas como eles não tinham terminado, tiveram que desinaugurar e a obra está lá incompleta. Se eles a inaugurarem, eu não fiquei sabendo, porque eu estou meio desatualizado de Itaquaritinga do Norte, eu peço desculpas ao prefeito, faço um vídeo pedindo desculpas ao prefeito. Já estou me punindo, assumindo compromisso. Gente, não dá. A BR-104 é um trecho, é uma estrada que liga Campina Grande a Caruaru, né? Uma antiga estrada Caruaru-Campina Grande, ela se estende até João Pessoa, porque tem a 104 Norte,
E ela vai, não sei até qual a última município de Pernambuco. Essa BR-104 ela tem um trecho de alargamento, né, de expansão da pista, porque só via única, né, e de volta, então tiveram que alargar a pista. Eu estou desde 2015. Essa obra já estava em construção e até hoje essa obra não terminou. Quer dizer, passou o governo Dilma, passou o governo Temer, passou o governo Bolsonaro e está há quase 2 anos o governo Lula e essa obra não anda. Esse é o grande problema do Brasil. A gente precisa de mudar essa conduta. Ah, mas você quer pregando a revolução? Não, não estou pregando revolução nenhuma. É o cidadão começar a cobrar, a exigir dos prefeitos que eles criem vergonha na cara e concluam suas obras. Eu hoje estava lendo um artigo também no jornal Globo, que memória a Graciliano Ramos, quando ele foi prefeito lá de Palmeira dos Índios, em Alagoas, né? Tem um livro editado um livro lançado sobre esse caso, onde ele fez um relatório muito, né, didático, muito explicativo. Foi o melhor prefeito, né? Nós temos que os prefeitos que vão ser eleitos agora em 2024, que eles aprendam, pelo menos leiam esse relatório do Graciliano Ramos. Para que os prefeitos, você imagina, para configurar, né, o cemitério, tem 2 cemitérios numa vila chamada Gravatá do Ibiapina. Ambos, na minha opinião, estão lotados, não cabe mais. Cada um fez lá, cada família, né, fez lá o seu loteamento, tem lá uma cova, um túmulo, a catacumba, como quer que queira, né? Não tem mais espaço em terra para enterrar outras pessoas. E já imaginou se o prefeito levar, como eu cheguei aqui em 2015, e essa quadra esportiva até hoje não foi inaugurada? Imagine se ele for construir um cemitério novo e levar esse tempo todo. Não vai ter daqui a poucos anos, não tem aonde enterrar pessoas na vila de Gravatá do Ibiapina. Da mesma forma, não tem pessoas cemitério para enterrar pessoas na vila Jerimum, que também já está lotado. Então, isso é uma falta de fiscalização da sociedade. A sociedade tem que se reunir com o prefeito, com o vereador e cobrar determinadas atitudes. Só assim a gente vai diminuir, vai facilitar o processo de investimento. Porque os prefeitos têm que trabalhar, têm que terminar suas obras, porque uma obra parada é prejuízo demais para o país. Então, o orçamento público está muito amarrado, mas a sociedade ela precisa de tomar consciência, de cobrar dos nossos governadores, né? Vamos lá. É exatamente isso. Então, a sociedade, gente, o político não é dono do Estado. O governador não é dono do Estado, o prefeito não é dono do município, o presidente da República não é dono do Brasil. Eu sei que o PT acha que o presidente Lula tem que governar para ele, mas isso é um erro. O presidente Lula tem que governar para todos os brasileiros. Da mesma forma, a governadora de Pernambuco, ela não é do PSDB. O Pernambuco não pertence ao PSDB durante 4 anos, que ela não vai ser reeleita porque o próximo governador é o filho de Eduardo Campos, que a oligarquia pernambucana gosta desse tipo. Então, o próximo governador é o filho de Eduardo Campos. Tomara que eu esteja errado, né? Não estou fazendo campanha política, mas é o que acontece. Ele é candidato. Ele tem uma aprovação astronômica em Recife. Não sei se tem essa administração toda perfeita. Eu vou em Recife e vejo muita sujeira, né? Muita sujeira. A estação do metrô, não sei quem limpa o metrô, as estações de metrô de Recife são uma sujeira que, ou ele não é a competência do município, ou ele não cobra, porque ele devia cobrar da agência reguladora do metrô que limpasse as estações do metrô de Recife. Mas tudo bem, ele está muito bem avaliado e vai ser o próximo governador de Pernambuco. Mas o que eu quero dizer, não é dela, o Estado não é da governadora, é do povo pernambucano. Assim como o Estado da Paraíba, o município de Taquaritinga do Norte não pertence ao Lero, pertence ao povo de Taquaritinga. Então o povo precisa, esse ano de eleições, que a gente abra os nossos olhos, que comece a cobrar dos novos vereadores, ou dos antigos, porque tem uma política no Brasil, né, que vereador se candidata enquanto for vivo, né? Até o povo, né, porque ele faz favores, né, a gente precisa de deixar de eleger político porque ele nos faz favor. Esse é o grande problema. Dá outro vídeo, né, gente?
dá outro vídeo. A gente não pode votar no vereador porque ele me fez um favor. Tem que votar no vereador pelas ideias que ele defende. Tem que votar no prefeito pelas ideias que ele defende para o município e não pelo favor que ele me fez. Mas, infelizmente, o Brasil ainda é muito cartorial. O Brasil ainda é muito patriarcal. O Brasil paga caro. O povo brasileiro paga muito caro pela falta de responsabilidade dos governantes. É impossível, é injusto, é desonesto que as reservas, né, as verbas para parlamentares distribuir para os amigos seja maior do que o governo dispõe para investimento, para trazer benefício para o povo brasileiro. Ou seja, o povo brasileiro paga muito caro pelos privilégios e pelas mordomias, pela desonestidade dos nossos políticos. Olha, muito obrigado e até a próxima.